Olá pessoal, eu sou a professora Michele Nogueira e a nossa videoaula de hoje faz parte da unidade curricular 5 da disciplina Tecnologia de Carnes e Derivados. E o tema da nossa aula de hoje é Tecnologia de Abate de Aves. Nós já estudamos um pouco da tecnologia de abate de bovinos e hoje nessa aula nós vamos estar vendo as principais diferenças entre um abate e outro. Vamos ver o tipo de operações que ocorrem no abate de aves que é diferente em relação ao abate de bovinos e animais de grande porte. Então vamos lá! Então aqui nesse primeiro slide, a gente apresenta as principais etapas do abate de aves, a partir desse fluxograma. Então, primeiramente, a captura do animal e dieta hídrica, que a gente já viu lá anteriormente, com os bovinos é de 24 horas. No caso aqui das aves, essa dieta hídrica ela é menor, é de 12 horas, para esvaziar realmente o trato gastrointestinal do animal. Seguido do transporte, a gente vai ver um pouquinho melhor, a insensibilização, que no caso das aves é diferente dos bovinos. E aí inicia-se o abate propriamente dito, a partir da sangria, seguida da depenagem, que é a retirada das penas, um toalete, a evisceração, que é a retirada das vísceras, a inspeção da carcaça, uma lavagem, duas etapas que são diferenciadas em relação ao abate de bovinos, que são denominadas pré-chiller e chiller, o resfriamento, a obtenção dos cortes, quando for o caso da comercialização das aves em cortes, e a sua embalagem. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Primeiramente, o transporte. O transporte também acontece da mesma maneira que os bovinos em caminhões, só que os animais não ficam soltos dentro dos caminhões. Por serem de menor porte, eles são transportados em caixas plásticas que devem ser bem higienizadas e devem respeitar um número máximo de aves no interior dessas caixas, para que as aves não fiquem estressadas, não fiquem apertadas. O que é recomendado é que não seja ultrapassado o número de 5 aves por caixas, mas nem sempre essa preconização ela é seguida pelos produtores, Muitas vezes eles burlam o sistema e colocam mais aves dentro de cada caixa. E, obviamente, a quantidade de aves no interior de cada caixa vai depender do tamanho da caixa e do tamanho do animal também, do tamanho da ave, Nós podemos estar tratando, quando a gente fala de aves, tanto de frango quanto de peru, que é um animal que tem um porte um pouco maior, entre outras aves que são utilizadas para o consumo no nosso país. Então, o transporte ele deve ser realizado da mesma maneira lá que os bovinos, preferencialmente noturno, que é mais fresco, ou bem no inicinho da manhã. Ele deve ser realizado com o menor tempo possível entre a propriedade e o local de abate dessas aves, desses animais, justamente tomando todos os cuidados para que esses animais não fiquem estressados e não gerem problemas depois da qualidade na carne e em função do estresse do manejo pré-abate. Então, na sequência, quando chega lá no abatedouro, que vai realmente transformar esses animais de corte no alimento carne, a primeira coisa que é realizado é o desembarque dessas caixas contendo esses animais, E esse desembarque ele é feito gradativo, então é muito importante que esses animais eles estejam à sombra, como a gente pode observar aqui nessa imagem, Tá no local de cobertura. Muitas pessoas da indústria se preocupam também em manter esse ambiente fresco, arejado através de ventiladores e a utilização também de aspersores de água, Já que os bovinos lá, eles tomam aquele banho de aspersão, nesse momento aqui já tem aspersores que vão iniciando aquele processo de lavagem desses animais, de retirada de resíduos superficiais, também promovendo uma refrescância para esses animais, que se sintam mais confortáveis, prezando o bem-estar animal desses animais de corte que vão ser abatidos na sequência. A gente observa que essas caixas, elas são retiradas dos caminhões e mantidas assim da mesma maneira. Observamos aqui em cima a ventilação, que os animais nunca ficam ao sol, eles estão ali dentro das caixas, na sombra, justamente para manter essa tranquilidade dos animais e evitar o estresse. Nesse momento, é muito importante a manutenção da dieta hídrica, garantir que esses animais tenham passado por uma dieta hídrica de 12 horas, pelo menos, para esvaziar o trato gastrointestinal e evitar contaminações durante o processo de abate, do interior do animal para a carcaça,
para o músculo que vai se transformar em carne propriamente dito, né? Já que no trato gastrointestinal existem algumas bactérias intestinais que atuam como patógenos, né? E podem causar doenças transmitidas por alimentos caso haja uma contaminação cruzada dentro do abatedouro dessas aves. Então vamos adiante. Logo que os animais são retirados daquelas caixas, né, então é realizada a pendura desses animais. Eles são pendurados pelas patas, né, com a cabeça para baixo, um ao lado do outro. A gente pode observar aqui, ó, essa espécie de ganchos aqui, ou rondanas, né? Os animais são pendurados dessa forma, com a cabeça para baixo, um ao lado do outro, e vão passar para a etapa de insensibilização. Essa é uma das etapas mais diferentes em relação ao abate de bovinos, porque no abate de bovinos, vocês viram que se trabalha, né, com aquele dardo penetrante na parte bem central, né, da cabeça do animal. No caso das aves, elas têm a cabeça muito pequena, né, então esse tipo de insensibilização seria inviável. E aí, nesse caso das aves, essa insensibilização ela ocorre por um processo que se chama eletronarcose. Como que funciona? Através de um choque elétrico, o animal vai ser mergulhado, sua cabeça, num tanque contendo água, e a partir desse tanque com água, é liberado um impulso elétrico, um choque elétrico, que faz com que esse animal fique atordoado, ou seja, ele perca a sua sensibilidade, né? Então, ele fica desacordado. E a partir daí, então, nós podemos entrar no abate propriamente dito, onde o animal vai passar pela sangria. A etapa de sangria, obviamente, ela vai ser realizada através de um corte no pescoço da ave, né? Diferente lá dos bovinos, não existe uma faca para abrir e a outra para cortar, né? Então, é uma única faca, vai cortar o pescoço desse animal, tá? E a partir desse corte aí, ele deve perfurar as artérias carótidas e as veias jugulares. E isso faz com que promova um grande fluxo de sangue que é liberado do interior do corpo do animal, como a gente pode observar aqui nessa imagem. A partir da sangria, então, que é realizada imediatamente após a insensibilização, né? Esses animais, eles passam para a etapa de escaldagem, que é a etapa que antecede a depenagem. O que é a escaldagem? É a colocada desses animais, né, em tanques de escaldagem, como a gente pode observar nessa imagem aqui. É um tanque que contém água bem quente, que tem a finalidade, então, de abrir os poros desses animais para facilitar a retirada das penas. Posteriormente, o animal sai desse tanque de escaldagem e vem para essa depenadeira. O que a gente observa? A característica desse equipamento. Ele é portado de dedeiras. Essas dedeiras são de borracha, né? E exercem um movimento rápido e contínuo que faz com que as penas elas saiam com facilidade do animal. Mas esse processo não ocorre com 100% de eficiência. A maior parte das penas, elas sim são retiradas, mas é comum ao animal, a ave, sair daqui de dentro da depenadeira com algumas poucas penas ainda restantes na sua carcaça. Então, por esse motivo, né, é realizado um processo posterior que se chama toalete, que é realizado para a retirada dessas penas restantes que não saíram ali na depenadeira, tá? O que acontece depois que o animal sai da depenagem? Já passou pelo toalete, ele vai ser novamente pendurado, agora ao contrário do que ele vinha sendo pendurado, né? Antes era pelas patas, agora ele é pendurado pelo pescoço e é realizada uma inspeção dessa carcaça após a depenagem e o toalete. E essa inspeção ela é realizada em 3 linhas, definidas como linha A, linha B e linha C. A linha A, ela vai avaliar o interior da carcaça, isso antes de retirar as vísceras, tá? A linha B vai avaliar as vísceras propriamente ditas e a linha C vai avaliar o exterior da carcaça. Se houver algum problema, alguma coisa que tenha sido reparada, que o animal não está próprio para a sequência, né, das etapas posteriores do abate, essa carcaça automaticamente ela é retirada da linha de produção e ela vai ser novamente inspecionada numa linha alternativa de inspeção realmente. Se essa carcaça não estiver apta, né, ao consumo, ela vai ser descartada e se houver a possibilidade, após a inspeção, ela retorna, então,
ou ela vai ter a sua porção, que é condenada à retirada, e as suas partes aceitáveis elas vão passar pelos demais processos e depois vão ser comercializadas só a partir dos cortes possíveis de se comercializar. Mas quando se trata de aves, é muito comum a condena das aves, né, e a retirada delas, realmente o descarte. Bom, depois dessa inspeção, então, vai acontecer propriamente a evisceração. No caso das aves, a evisceração ela ocorre pela cloaca. Então, a cloaca ela recebe um corte, né, aqui na parte de baixo, como a gente pode observar nesta imagem aqui também, né, ela recebe um corte e são retiradas em 3 etapas. Primeiramente, as vísceras comestíveis, que são o coração, a moela e o fígado. Em segundo lugar, é retirado o intestino é descartado, ele não é aproveitado, tá? Em terceiro lugar, os pulmões são aspirados. E depois disso, apenas depois disso, uma nova inspeção é realizada, tá, no interior da carcaça, para verificar se realmente todas essas vísceras elas foram retiradas. E, finalmente, então, após essa evisceração, é realizada uma lavagem da carcaça. E seguimos, então, para as próximas etapas, que são etapas diferentes, que a gente não conhecia, né? Se chamam pré-chiller e chiller. Esses nomes dizem respeito a 2 etapas que têm o objetivo de resfriar a carcaça. Quando a carcaça chega nessa etapa do abate de aves, elas estão aproximadamente entre 37 e 40 graus Celsius. O objetivo é promover o abaixamento da temperatura dessas carcaças. Então, o pré-chiller seria um tanque de pré-resfriamento, né? Com água que tem uma temperatura que varia de 10 a 16 graus Celsius. A ave vai ficar ali entre 20 e 30 minutos, né? E tem 1,5 litro de água gelada, de água fria, né? Por carcaça. Após o período desse pré-resfriamento, desse tanque de pré-chiller, o animal passa para o chiller. E aí o chiller é o resfriamento propriamente dito, né? Onde a temperatura dessa água, que também é adicionada de gelo, né? Também vai promover o abaixamento maior da temperatura, né, da carcaça. A água tem uma temperatura em torno de 0,5 graus Celsius. As aves ficam ali de 20 a 30 minutos e tem 1 litro de água fria por carcaça, tá? A máxima temperatura que o animal tem que sair depois do chiller é 4 graus Celsius. Então, é necessário que o animal atinja essa temperatura de resfriamento após as etapas de pré-chiller e chiller. Com isso, a próxima etapa, então, vai ser o gotejamento. Como a gente viu, os animais estão mergulhados ali em tanques que contêm água com gelo, água gelada, né? Então, o gotejamento é justamente uma etapa com o objetivo de escoar, liberar aquela água que foi absorvida das etapas anteriores de pré-chiller e chiller. E atingindo a temperatura adequada de resfriamento, de no máximo 4 graus Celsius, esses animais, essas aves, vão ter as suas carcaças preparadas, né? E aí vai se definir de acordo com o que a agroindústria está querendo comercializar, se é a carcaça inteira ou se os animais vão ser comercializados em cortes. Se a carcaça for comercializada inteira, ela diretamente vai ir para a embalagem. No caso das carcaças que vão ser comercializadas em cortes, elas vão passar para uma etapa de desossa, tá? Aí, a partir da desossa, esses cortes vão ser preparados, né? E vão ser embalados de acordo com o tipo de embalagem que for escolhida, né, pela indústria, pela agroindústria, em bandejas, em sacolas, e aí vai se verificar se esse alimento ele vai ser comercializado sob refrigeração apenas, né? Ou se ainda vai passar por uma etapa de congelamento, se ele vai ser realmente congelado. Então, a partir daí, né, os alimentos, a carne, né, de aves, ela vai estar pronta para o consumo, pronta para ir para o mercado. É importante lembrar que a etapa de pós-mortem desses animais também ocorre com muito mais rapidez que em relação aos bovinos e os animais de grande porte. Então, eu espero que vocês tenham compreendido as principais diferenças entre o abate de animais de grande porte e das aves, né? As principais sendo a forma de insensibilização, etapa de pré-chiller e chiller, que são diferenciadas. E até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.